Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso conteúdo programático de direito penal, nós vamos falar hoje de aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal. Meu e-mail, como os senhores já sabem, só reiterando, rodrigootavio.adv1@hotmail.com. E continuando ao assunto, se nós nas aulas passadas falamos de princípios e expomos o conteúdo programático, hoje, por outro lado, nós já vamos meio que adentrar propriamente o conteúdo o Código Penal brasileiro. Nós já vamos adentrar efetivamente. Bom, pessoal, sem mais delongas, quando nós falamos em aplicação da lei penal, nós estamos falando de aplicação da lei penal no tempo. Nós estamos falando de aplicação da lei penal no espaço. Nós poderemos estar falando de aplicação da lei penal no que se refere às penas cumpridas no estrangeiro. Nós estamos falando também da contagem de prazos materiais, que é diferente dos prazos, que são diferentes da contagem dos prazos processuais. Então vamos colocar aqui prazos. Nós estamos falando também de leis excepcionais e temporárias, entre outros assuntos. Esses são os mais relevantes, vamos colocar dessa forma. Mas por hora, o que é importante que os senhores saibam é que a aplicação da lei penal, ela no que se refere ao tempo, que é o nosso assunto de hoje, que é o nosso conteúdo programático de hoje, nós vamos continuar esse título do Código Penal, que é o primeiro título nas próximas aulas, mas por hora é importante que os senhores saibam que no que se refere à aplicação da lei penal no tempo, rege-se uma teoria chamada teoria da atividade. Nós vamos estudar um pouco mais para frente, daqui a pouco, o que são essas teorias, o que cada uma diz, mas essa teoria, ela preleciona, ou ela diz que rege-se o tempo do crime vai ser o tempo da ação ou da omissão, pouco importando o momento do resultado. Existem outras duas teorias, mas a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro é a teoria da atividade, ok? Bom, os senhores lembram, eu tenho certeza, que nas aulas anteriores, quando nós falamos dos princípios, e no que se refere ao princípio da anterioridade, isso é muito importante, nós falamos em 4 institutos, que são o abolitio criminis, que são a novatio legius impégius, a novatio legius incriminadora e a novatio legius in melius, né? Estão aqui os 4 institutos. Abolitio criminis, repetindo, novatio legius incriminadora, novatio legius impégius, novatio legius in melius. Bom, pessoal, já foi explicado esse conteúdo, mas mais por via de confirmação, de ratificação da exposição de cada um deles, nós vamos relembrar, sobretudo porque é um assunto de extrema importância para a nossa prova. O abolitio criminis nada mais é do que uma medida descriminalizadora, por assim dizer. Então vou colocar aqui, descriminalizadora. Descriminalizadora. A novatio legis incriminadora é aquele fato, relembrando, que não era crime, mas uma lei posterior provocou a incriminalização, digamos assim, daquele fato. A criminalização daquele fato, melhor dizendo.
Na Novatio Legis Impégios é uma nova lei que transforma a situação do crime e ela piora a situação. Novatio Legis Impégios, pégios, pior. Eu até dei o exemplo do furto. Tem um crime de furto, tem uma pena mínima de 1 ano. Aí vem uma nova lei que transforma essa pena mínima e duplica essa pena mínima de 1 para 2 anos. No caso, nesses casos de Novatio Legis Impégios e de Novatio Legis Incriminadora, gravem bem isso que eu vou dizer. Elas não retroagem. Não retroagem. No caso do Abolitio Crimes e no caso da Novatio Legis in melius, elas retroagem. Um fato interessante, que é importante que os senhores saibam, é do caso da súmula 711 do STF. 711. Vou lê-la para os senhores. 711. Que se refere aos crimes continuados e permanentes. Vamos à leitura da súmula. A lei penal mais grave, aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior, se a vigência dela é antes da cessação da continuidade ou da permanência. Continuidade ou da permanência. Então, se a lei... Vamos ler de novo. Para ficar bem ratificado, para ficar bem firme no conhecimento dos senhores. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à da cessação, da continuidade ou da permanência. Exemplo, para ficar melhor a elucidação do caso. Eu tenho um sequestro. Os senhores sabem que o sequestro, ele se perdura, ele se protrai no tempo, que essa é a classificação de um crime permanente. Ele se protrai no tempo até a cessação do sequestro. Então, enquanto não durar o sequestro, o crime está ocorrendo. Se o sequestro durar durante 5 anos, são 5 anos de conduta criminosa. Vamos colocar dessa forma. O que a súmula está dizendo? Traduzindo. Se no decorrer dessa súmula, se no decorrer desse crime, a lei modificar-se, se surgir uma lei mais grave, vai ser aplicada a lei mais grave no caso do sequestro. E assim também nos crimes continuados. Nós veremos a definição a seu tempo e modo quando nós formos falar de crimes. Mas só para os senhores entenderem o teor da súmula. Ok? Da Novatio Legis in melius. Já falei a definição para os senhores. É aquela nova lei para melhor. É o exemplo contrário, também é o exemplo do furto. Eu tenho uma pena mínima de 2 anos. Aí vem uma nova lei que reduz pela metade aquela pena mínima de 1 ano. Nesse caso, vai retroagir. Por que vai retroagir? Porque beneficia o réu. Então, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Aquela velha questão, o velho princípio da anterioridade que nós já vimos. Outro fator, outra coisa importante que nós devemos lembrar no que se refere ao Novatio Legis in melius é o fato de que ela só não vai ser aplicada se o acusado, se o réu já tiver cumprido a pena. Aí ela não vai ser aplicada. Ok? Lei intermediária. Lei intermediária. Pessoal, antes da gente passar para o conceito de lei intermediária, queria pedir a permissão dos senhores para nós passarmos para o conceito de conjugação de leis. Conjugação de leis. Por quê? Porque uma depende da outra. Conjugação de leis, que também pode ser chamado de combinação de leis, é quando leis sucessivas tratam de um mesmo tema. Exemplo, eu tenho uma lei que trata de tráfico de drogas. Essa lei é revogada no ano de 2016. No ano de 2015, exemplo. Aí vem outra lei no mesmo ano de 2015, que é posterior
a essa lei de tráfico de drogas. Chega nesse ano de 2016, e ela é modificada novamente. Então tem uma conjugação de leis, 3 leis tratando do mesmo tema. Então, essa conjugação de leis vai se aplicar. Essa lei intermediária é a lei que está no meio. E aí eu já parto para o conceito de lei intermediária. Nesse caso, vai ser aplicada a lei que for mais benéfica ao réu. Se a primeira lei for a lei mais benéfica ao réu, ela vai ser ultraativa, ou seja, ela vai se sobrepor às próximas leis. Se a lei mais benéfica for a última lei, a lei mais recente, ela vai ser retroativa às leis, às outras 2 leis. Ok? Entendido isso? Leis temporárias e leis excepcionais. Leis temporárias e leis excepcionais. Bom, pessoal, leis temporárias são aquelas leis que nada mais são do que leis com vigência própria, que tem data para começar e data para terminar. Data para começar e data para terminar. Ok? Basicamente é isso. Leis excepcionais são aquelas leis em situações especiais. Exemplo, Rodrigo, leis em guerra, quando o Estado está em guerra, em caso de calamidade pública, ok? São essas leis, são excepcionais, e essas leis são temporárias. Bom, pessoal, existe um conceito que nós vamos ver mais à frente, de norma penal em branco. O que é uma norma penal em branco? Já adiantam, senhores, é só adiantando. Na realidade, só estou adiantando. O que é uma norma penal em branco? É uma norma que precisa de complemento. Esse conceito vai ser importante no que se refere a leis temporárias e leis excepcionais, porque se essa norma penal em branco tiver um caráter temporário ou excepcional, vai ser aplicado o artigo 3º do Código Penal. Se não tiver, vai ser aplicado o artigo 2º, parágrafo 1º do Código Penal. Ok? Ok? Então, beleza. Agora vamos para o assunto que eu acho que é o assunto mais importante. Teorias da aplicação da lei penal no tempo. Eu falei no início da aula, no início desse vídeo, que teoria da atividade, que está presente no artigo 2º, no artigo 4º do nosso Código Penal, ela considera o tempo do crime, o local da ação ou da omissão. Ok? Essa é a definição de teoria da atividade. Mas também existem outras 2 teorias. A teoria do resultado e a teoria mista, também chamada de teoria da ubiquidade. A teoria do resultado, o próprio nome já nos induz a acreditar, e é isso mesmo, que ela vai considerar como relevante o momento do resultado. Já a teoria mista, ou da ubiquidade, vai considerar os 2 momentos. Ok, pessoal? Basicamente, esse foi um resumo do primeiro aspecto da aplicação da lei penal, que foi a aplicação da lei penal no tempo. Nas próximas aulas, nós veremos todos os outros restantes. Nós já vimos aplicação da lei penal, lei excepcionais e temporárias e alguns outros assuntos. Então, até a próxima, bons estudos, valeu!